Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho de notificações. A Bíblia nos fala assim no livro de Êxodo, no capítulo de número 7, no versículo de número 20. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. O livro de Êxodo ele relata a forma com que Deus libertou o seu povo da escravidão na terra do Egito e como Deus o conduziu, até o deserto para o levar a uma terra que seria uma terra já prometida por Deus a Abraão, já prometida por Deus aos patriarcas. A palavra fala que Deus ele endurece o coração de Faraó, que já estava duro. Então o que o Senhor fez foi deixar mais duro ainda um coração que já estava endurecido, um coração que já era duro por natureza. E Deus ele usou isso, essa negação de Faraó, de não permitir com que o povo de Israel fosse até o deserto para sacrificar, que houvesse ali a libertação do povo de Israel dessa escravidão. Então o Senhor ele se valeu disso para poder lançar sobre o Egito 10 pragas. E aí, cada uma dessas pragas, elas trazem para nós uma aplicação dentro daquilo que a gente vive no dia de hoje. Porque o Egito ali é tipo do mundo de hoje. E da mesma forma que houve um juízo sobre o Egito, há um juízo de Deus sobre o mundo. E Faraó, com seu coração extremamente endurecido, nós podemos ver como a figura do adversário, que é aquele que quer aprisionar a vida do homem. E isso, irmãos, é bem interessante porque todo o impacto das pragas que vieram sobre o Egito, elas foram dentro da vida cotidiana dos egípcios, mas sobre as famílias. Nós podemos observar esse detalhe que cada praga afetou diretamente os lares egípcios, mas não afetou os lares dos hebreus. E a primeira praga que Deus envia foi transformar a água do rio Nilo em sangue, e assim fazendo com que a água ficasse imprópria para qualquer tipo de utilização. Isso para os egípcios era algo muito ruim, era algo que ia trazer para eles grandes dificuldades, porque o rio Nilo ele era a fonte de abastecimento daquele país, daquela civilização, e na verdade, até hoje, aquele rio, ao longo de toda a história do Egito, eles tinham uma relação de prosperidade, de riquezas, e devido àquele rio. Muitas das vezes, em outras áreas ali do Oriente Médio, havia fome, havia seca, mas havia riquezas e prosperidade no Egito, devido ao rio Nilo. E Deus ele fere aquele que era o coração, ali o centro de todo o Egito, que era o rio. As águas do rio se tornam em sangue, impróprias, de forma que os peixes morreram e a água começou a feder, exalar um mau cheiro. Cada egípcio cavou poços ao lado do rio para poder tentar extrair a água dali, tirar a água do poço, porque o rio já não tinha proveito nenhum, já não servia para nada. A água, ela limpa, ela purifica, e hoje o adversário ele tem entrado dentro dos lares com uma enxurrada de lama e de sujeira, e isso que ele tem feito, tem conduzido para dentro das casas a morte. Vejam os irmãos, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Sangue dentro do corpo é vida, mas sangue fora do corpo é morte. Imagina só o cheiro horrível que deve ter ficado naquela região, e quantidade de bicho, de moscas, e esse cheiro entrou dentro das casas, dos lares, e aquela água contaminada já não tinha serventia para nada. As nossas famílias serão restauradas, os nossos lares serão restaurados, mas a santidade é uma das coisas que faz com que uma casa seja edificada sobre a rocha, que é Jesus. Devemos tomar cuidado com o contágio que há lá fora, com as coisas que estão lá fora, e que muitas das vezes quer afetar as nossas vidas, quer afetar a nossa casa, nosso lar. A busca pela restauração, talvez a santidade seja uma das palavras mais importantes. É difícil andar em santidade, Roupa branca suja à toa. Qualquer coisa suja a roupa branca, e santidade é roupa branca. São vestes limpas diante do Senhor, uma vida em retidão. Nós estamos em busca de uma restauração, mas muitos têm filhos. Às vezes eu fico pensando, as pessoas focam tanto na restauração e esquecem de dar a devida atenção para os filhos, que eles às vezes eles são conduzidos ao deserto junto com o irmão e a irmã que está buscando a restauração. E não pode, tem que levar eles para passear. Agora a gente está vivendo um momento de férias escolar, Tem que levar para passear, levar para brincar. Também cuidar com o conteúdo que eles estão tendo acesso. Na minha época, talvez fosse um pouco mais fácil controlar o conteúdo, porque basicamente o que a gente tinha era televisão.
Hoje, com o advento da internet, computador, tablet, celular, fica tudo muito acessível e muita coisa ruim. O rio Nilo estava exalando mau cheiro. Aquele rio estava morto. Naquele momento, aquele rio estava morto. O que há lá fora no mundo é morte, é o pecado. E o pecado ele exala o mau cheiro. E o mau cheiro do rio, né, o cheiro de morte, ele invadiu os lares dos egípcios, mas não invadiu o lar dos hebreus. Nós devemos fechar as nossas brechas, fechar as brechas dentro do lar para que a gente venha receber uma bênção. A morte que está lá fora, ela não venha entrar dentro das nossas casas e contaminar as nossas casas. Se os irmãos forem observar, eu não vou nem especificar as demais pragas, né, em outros vídeos, porque elas têm praticamente o mesmo efeito, né? Elas trazem praticamente as mesmas consequências, né? Se os irmãos observar a praga das rãs, as rãs elas invadiram os lares, os piolhos também, né? As moscas também. Então, tudo isso desencadeou dentro dos lares dos egípcios, né? Mas cada uma delas, a gente sabe que tem um significado, um simbolismo. A rã contaminava os mananciais, o piolho contaminava a cabeça das pessoas, falando dos pensamentos, né? As moscas contaminavam os alimentos. Então, cada uma das pragas, elas foram lançadas e elas traziam uma série de dificuldades para os egípcios. Hoje, essas pragas elas estão caindo sobre o mundo, mas sobre o nosso lar deve haver a bênção do Senhor, o sangue do Cordeiro. Na última praga, a praga da morte do primogênito, o anjo da morte ele passou por cada casa, e a casa que tinha o sangue do Cordeiro, essa casa ela ficou livre do juízo de morte. Ele não entrou. A casa dos hebreus havia o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Esse mesmo sangue deve haver sobre os nossos corações, sobre as nossas casas, para que a morte não entre, mas para que a vida ela seja preservada na nossa família. Lá fora há destruição. Se acontecesse o que aconteceu conosco, de uma separação com pessoas do mundo, acabou a família. A morte reinou, a destruição reinou. Mas quando acontece conosco, nós que somos servos, há o sangue do Cordeiro, o sangue que restaura, o sangue que liberta, o sangue que transforma, o sangue que livra da destruição. Essa é a nossa experiência. Deus ele enviou desde a primeira praga, onde as águas se tornaram sangue, até a última, a morte do primogênito. Foi uma ação de Deus, um juízo contra o pecado, um juízo contra uma nação que estava longe de Deus. O Senhor Jesus ele já tinha profetizado que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias, que se levantariam pai contra filhos, filhos contra pais, e que seriam dias terríveis. É o momento em que nós estamos vivendo. Mas deve haver sobre nós, que somos servos e servas de Deus, o entendimento de que o nosso lar deve ser blindado, preservado, para que a morte não entre. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.